Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Estes são mais umas Meeple News, as notícias board games de topo. E estas são as notícias de janeiro de 2026, as primeiras do ano. E, como sempre, vamos começar com as notícias nacionais, depois internacionais e iremos terminar com destaques de crowdfunding. Vamos lá! Durante janeiro houve várias novidades e vários lançamentos pela Meeple Games e os primeiros foram dois ótimos jogos que saíram e foram lançados ao público pela Meeple Games e foi o Flip 7, excelente party game de push your luck de cartas, e o Splendor, um clássico introdutório de cartas fabuloso, nesta segunda edição. Então, ótimo estes dois lançamentos da Meeple Games. Mas a Devi não ficou atrás, com vários lançamentos e várias novidades. O primeiro foi então o Exit, dois Exits mais precisamente, o Exit Catan e Aventuras em Veneza. Por isso mesmo, se gostam do Exit, esta série que parece interminável de Puzzle Rooms, Escape Rooms, continua em grande pela Devi. E para todos aqueles que gostam de Carcassonne e começaram a fazer a coleção da novo Carcassonne, que faz aquele panorama giro, saíram duas expansões exatamente para completar esse panorama deste novo Carcassonne. Construtores e comerciantes e torres e ladrões. Portanto, se estão então interessados em Carcassonne novo, as duas novas expansões são para vocês. E o outro que também lançamento pela Devi para janeiro foi as Ruínas Perdidas de Ernak, uma nova expansão que é o Baú de Aventuras. Portanto, este em princípio será a última expansão para este jogo e se querem tudo, é comprar este Baú de Aventuras pela Devi Games. Um super curioso anúncio da Devi, não só portuguesa, mas também a Devi Games, foi que ela, para adicionar à já linha de Pocket, vai lançar duas novas linhas, ou vai reformular duas novas linhas. A primeira é a Next, que é basicamente jogos familiares, Next Step, jogos familiares, com os seus já clássicos, que vai ser então reformulado, como o Alhambra, como o Dominion, etc, etc. Portanto, vários. Inclusive, há umas novidades que vêm aí, como o Loot. A outra linha é a Devi Magnet, que foi anunciado dois super curiosos jogos para esta nova linha. Um é o Tax the Rich, um trick taker sobre classes sociais, e é o Moonlit, outro trick taker sobre lobos. Portanto, esta série Magnet parece-me que vai muito neste âmbito de trick takers, o que é bastante interessante. E a Meeple, sem dúvida, também não ficou atrás com anúncios dos jogos que vêm aí. O primeiro é o Take Time. Este é um jogo que apanhou de surpresa muitos reviewers no ano de 2025 e entrou no top 10 de quase toda a gente. Este Take Time, uma espécie de jogo de cartas quase semelhante a Trick Taker cooperativo, onde vamos ter que jogar as cartas de certa forma para fazer certos objetivos. E os outros dois anúncios foram exatamente das apostas para este ano desta editora portuguesa da Meeple. O primeiro foi o Crescendo, do designer de franchise. O Crescendo é então um jogo de cartas, onde vamos fazer um crescendo de cartas que têm que ser jogadas em sequência, e essas cartas têm poderes especiais para modificar os vários mecanismos e a forma de jogar essas cartas. E o outro é então um jogo do Nuno Santos, que é o Âmbar. É verdade, o designer de Floresta e Lusíadas volta outra vez a colaborar com a Meeple para mais um jogo, e este é um jogo com um tema de museus paleontologia, onde vamos adquirir fósseis de várias escavações para depois fazermos uma mostra de fósseis, uma mostra paleontóloga, para pontuarmos o melhor. Sem dúvida, dois jogos muito interessantes, com duas artes muito interessantes. Logo no início foi anunciado um super anúncio muito curioso, que é o Marco Polo, uma nova edição Deluxe, que vai juntar a Board and Dice e a Hands in Blue, que é a original, e vai renovar este jogo. Não só isso, como vai renovar o Marco Polo 2, o serviço de Cannes, e
as expansões para os jogos e as promos, tudo isso vai ter um novo look melhorado em componentes, em tudo, para as aventuras de Marco Polo, que por agora só foi anunciado em inglês. Muito, muito interessante. E 2026 começou acontecendo quase um ano propício a Bruno Català. É isso mesmo, Bruno Català tem N jogos e um deles logo no início foi o Troc. É isso mesmo. Este é um jogo pela Guerrilla Games, ou para a Guerrilla Games, baseado no seu mundo do Nidavellir, que agora este designer, juntamente com o Serge Lager, vai criar um jogo muito interessante, também um tableau building de cartas com anões neste mundo, mas com mecanismos totalmente diferentes deste Troc. Outro super curioso anúncio foi o Wingspan Américas, é isso mesmo. Este é, então, a volta do Wingspan, mais uma expansão para o Wingspan, mas desta vez sobre a América Central, a América do Sul, com aves tropicais, porque é exatamente mais que tem a ver com isso. Portanto, sem dúvida, se gostam de Wingspan, é mais uma, está quase aí o mundo todo. Outro curioso anúncio foi pela Printo Obrador, que nos trouxe o Galileu e Galilei. E nesta, o que parece ser um início de uma série, de uma coleção que tinha a ver com ciências, vem aí o carro Linné, do mesmo designer do hit de 2025, Forestry. É isso mesmo. Este é um jogo baseado no famoso Naturista, que então vai, ou muito à semelhança do Galileu Galilei, também ter contornos científicos num jogo euro, no que parece esta série de jogos sobre cientistas e ciência. Muito interessante. E outro anúncio muito curioso da Cosmos foi o novo quarto de Crew, o Journeys to the End of the Earth. É isso mesmo. Este é um jogo cooperativo, novamente trick-taking, onde agora vamos noutras missões e agora vai ser na Terra. Nada no espaço, nada do mar, Terra, e vamos tentar encontrar vários tesouros até para encontrarmos o tesouro máximo do Carlos Magno. Sem dúvida, muito interessante. Bruno Català, montes de jogos, e outro muito curioso foi o Castle Nightingale. Castle Nightingale é então um jogo para 2 jogadores. Ele já nos trouxe excelente Raptor, aí há já uma década atrás. Este é o próximo, onde um jogador vai ser um grupo de ninjas, o outro vai ser um grupo de samurais que estão a proteger o tesouro do Shogun, e os ninjas querem apanhar esse tesouro e os samurais querem apanhar os ninjas. Portanto, mais um jogo do Bruno Català para 2026, super interessante. Mais um curioso anúncio foi o segmento espiritual do Bread and Beer, que é o Wine and Cheese. É isso mesmo, este novo jogo que leva agora esta série de produção agrícola, etc, etc, para a França. É novamente um jogo para 2 jogadores, mas agora em vez de ser pão e cerveja vai ser vinho e queijo. Este Wine and Cheese. E por falar em vinho, a Stone Meyer Games anunciou mais outro jogo, na verdade a expansão para um jogo sobre vinhos, e é então o Viticulture Bordeaux. É isso mesmo. Mais uma vez, já tínhamos o Tuscany, que era então baseado e passado na Itália como pano de fundo. Agora vamos para a zona de Bordeaux, em França, com um novo tabuleiro de jogo, novos mecanismos para este excelente Viticulture que volta novamente para todos os fãs, o que é ótimo. Outro jogo que volta também numa nova, um segmento assim espiritual, parece ser uma série, agora parece que está tudo em séries, é o Pasteles. É isso. A Salt and Pepper anuncia um novo jogo no que parece ser uma série de jogos económicos. Começou com conservas e agora o Pasteles, também do Scott Almes. Em vez de fazer conservas, pescar, agora vamos adquirir receitas e gerir uma pastelaria, padaria. Sem dúvida, muito interessante este tema. Parece que museus também está na ordem do dia, pois também é anunciado o First Giants do Mark Gilbert e companhia. Um jogo também sobre museus, paleontologia, para fazer então exposições em museus, o que é sempre muito interessante para quem gosta do tema. Revive foi um jogo que muita gente adorou
E a Lion Game traz um jogo dos designers deste jogo e chama-se Time Span. Este vai ser um Civ game, mas com worker placement, não é muito comum. Vamos ter os vários tropos de civilizacionais, como tech trees, como produções, como vários tipos de coisas, mas usando worker placement, o que é muito interessante para este jogo, este Time Span. Outro jogo também civilizacional que foi quase anunciado ao mesmo tempo foi o Entropy da Board and Dice, só que em vez de sermos civilizações antigas, como é mais a onda do jogo anterior, este Entropy é sobre civilizações galácticas que começaram a expandir para os seus sistemas solares e agora querem expandir pelo resto da galáxia. E, na mesma, um jogo civilizacional, mas galáctico. Sem dúvida, muito interessante este Entropy. A Korea Board Games anunciou o seguimento de um hit seu, que é o Coffee Rush, mas desta vez Winter. É isso, este Coffee Rush é um jogo muito adorado desta editora sobre cafés, cafeitarias, mas agora com um look muito invernal, muito cozy. Sem dúvida, para os fãs, café, cafeitaria, pode ser muito interessante. E o hit Pedal to the Metal já tinha sido anunciado uma expansão. O mês passado foi anunciado outra expansão para este mês. E este é o Legends, que pega no mecanismo que na verdade já vem com o mecanismo, com o jogo base, que são as lendas, e melhora este mecanismo de lendas para serem jogadas muito mais facilmente, com muito mais dinamismo, este hit Legends. Um curioso anúncio foi da Fantasy Flight Games, porque pegou num dos jogos que mais lhe deu trabalho depois dele ter saído e que foi a causa de muitas coisas que a Fantasy Flight Games passou na sua descida e eventualmente compra pela Asmodee, e é o Zombicide. É isso mesmo, o Zombicide da Kemon, que agora está ela em maus lençóis, passou para a Asmodee, foi comprada pela Asmodee e a Asmodee agora deu à sua sucursal Fantasy Flight Games o jogo Zombicide, e começa com um jogo de piratas, o Zombicide Dead Man Tales. É isso mesmo, sem dúvida, full circle neste Zombicide, muito interessante. Sem dúvida, um dos jogos de party game mais badalado dos últimos tempos é o Flip 7, que vai voltar novamente, e voltou na verdade durante janeiro com Flip 7 with a Vengeance. É isso mesmo, este é uma versão ainda mais dura do Flip 7, com cartas que ainda tiram mais pontos, com cartas que fazem as pessoas virar mais cartas. Sem dúvida, With a Vengeance é um jogo mais duro, pode ser para uns, pode não ser para outros, mas já sabem. Uma super curiosa surpresa para janeiro foi o La Cosecha. La Cosecha é um jogo que é baseado, que agora é uma série de jogos da La Granja. Junta os designers de Red Cathedral e White Castle com os designers do La Granja para fazer este flip and write daqueles duros, daqueles com as páginas enormes que agora estão aí a aparecer, deixaram de ser só simplesmente aqueles combos flip and writes ou roll and write de combos, passam a ser aqueles grandes flip and writes ou roll and writes com montes de combos a mexer, folhas enormes. Este é um desses para aqueles que gostam. Depois de 14 anos e muitos pedidos, finalmente vai ser lançado o DC Legendary. É isso mesmo, Marvel Legendary é sem dúvida um dos deck builders mais famosos de todos os tempos, mais adorado também, e vem aí a versão DC. Quer dizer que podem juntar Super-Homem, Batman com Wolverine, Deadpool, todos contra o Thanos e contra o Darkseid, por exemplo. Portanto, sem dúvida, muito, muito interessante para aqueles que gostam do Marvel Legendary e da série Legendary. E agora, meter o DC à mistura, fantástico. A 25th Century Games continua na sua senda de trazer jogos renovados, reprints renovadas de hits. E o próximo é o Snow Tales. Este é um jogo de corridas de cães, de trenós com cães, que tem estado já out of print há uns bons anos. Inclusive eu estive à procura dele e não havia em lado nenhum. Portanto,
sem dúvida, se estavam também à procura do Snow Tales, vai voltar pela 25th Games numa edição renovada muito interessante. Vem aí um novo jogo do Terminator 2, é isso mesmo, um filme com 35 anos, vai voltar num board game. É isso, uma surpresa muito grande. É então um jogo que vai misturar então cartas com miniaturas neste jogo que vai para Kickstarter em breve. Para janeiro, já no final de janeiro, a Board & Dice anunciou o seu próximo jogo da série T, o Thessaloniki, do super designer Daniele Tacchini. É isso mesmo. Então, o Daniele Tacchini volta para a série T com mais um hit que é sobre o Império Romano no 4º século deste Império. É isso mesmo. Novamente, muito comércios, expansão, comerciar com e cumprir contratos, encomendas, fazer comércio com cidades vizinhas. Portanto, mais um série T, muito euro daqueles euros da Board & Dice da série T para todos os fãs da série. E os crowdfundings começaram com o Spirit, já tinha-se falado aqui. Este é um novo jogo da Garfield Games, que sai um bocadinho da sua linha de jogos que tem acontecido agora. É um jogo com o Civ Builder de cartas, Tableau Builder de civilização de cartas com animais antropomórficos para todos aqueles que gostam do género. Outro jogo também falado por aqui que chega finalmente ao GameFound é o Colt Express Complete Edition. É isso, super big box, com tudo o que vem deste Spiel des Jahres, e adiciona uma coisa que nunca tinha acontecido, que é miniaturas. É verdade, finalmente, para todos aqueles que achavam que este jogo merecia miniaturas, finalmente esta nova edição, super edição, vem com miniaturas para o Colt Express. Um jogo que me chamou muita atenção logo em 2025 chega agora ao crowdfunding, que é o Red Leaf University. Este Red Leaf University sobre universidades, estudantes, professores, que é um tema que eu gosto, vai chegar então, ou já chegou ao crowdfunding, para todos aqueles que gostam do tema, e se gostarem, vão lá ver. Outro curioso jogo que também já tinha sido falado por aqui é o Lodge, e chegou também ao crowdfunding. E este porquê? Porque é um designer muito interessante, que é o designer do Tiny Towns. É isso mesmo. Este Lodge é então um simulador, criador de estalagens montanhosas, na montanha. Portanto, sem dúvida, muito curioso, com uma arte muito interessante e de um designer que tem títulos muito interessantes. Outro jogo que também chegou ao crowdfunding é o Tiny Epic. Qual? Invincible, é isso mesmo. Um novo Tiny Epic chegou ao crowdfunding e desta vez é sobre comics. E mais precisamente o Invincible, que tem tido muito sucesso em TV e em comics. Por isso mesmo, se gostam desta série ou fazem coleção desta série, ou então gostam do Invincible, querem jogos sobre o Invincible, Tiny Epic Invincible estará então em crowdfunding ou em late pledge. E pronto, foram estas as Meeple News, as notícias board games de topo. E foram as notícias de janeiro de 2026. E vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.